Então, olha só, pra gente fechar essa história do Yoga Sutra, então quando a gente está falando de Yoga Sutra, nós estamos falando de meditação, certo? Quando nós estamos falando de Patanjali Yoga, nós estamos falando de meditação. Então nós vamos fazer uma revisão no passo a passo do Meditação em Teoria e Prática, sobre a técnica da meditação. Então, assim, a meditação ela precisa sempre de uma lógica, né, para acontecer, de um passo a passo lógico para ela acontecer. Então, primeira coisa, a gente tem que saber qual que é o primeiro passo. Saber por que a gente está meditando, né? Para que serve a meditação? Então, a meditação ela não serve para acabar com o estresse de ninguém, embora ela seja vendida como um ótimo antídoto para o estresse. A meditação não serve para melhorar a saúde de ninguém, embora ela seja vendida por muitos médicos como um bom remédio para você melhorar a saúde em todas as áreas aí que você precisa melhorar a sua vida. Mas a gente sabe que a meditação ela só serve para uma coisa. Para que Patanjali falou que serve a meditação? Para que você consiga observar o drashta. Para que é um mecanismo através do qual você vai conseguir enxergar o drashta e através desse acesso ao drashta você vai se tornar o drashta. Certo? Ou seja, a meditação então é um mecanismo de acesso ao drashta, ao sagrado anjo guardião. Certo? Ao Atma, ao Purusha. Ok? Então é para isso que serve a meditação. Para nos permitir esse acesso à nossa verdadeira natureza. Por isso é que quer que seja dito que quem medita está exercitando a sua verdadeira natureza. Porque o ato de meditar é o ato de olhar para dentro. E o ato de olhar para dentro é o ato de se transformar no observador. Certo? Então a natureza de quem medita é observar mais e falar menos. Certo? Então é para isso que serve a meditação. Para nos dar esse acesso à nossa natureza mais íntima, à nossa natureza divina. Né? E foi com esse mesmo objetivo que o Crowley utilizou o yoga no sistema dele. Só que uma das coisas incorretas que as pessoas dizem sobre meditação é essa questão de utilizar a meditação para resolver os problemas estressantes aí do nosso estilo de vida extrovertido. Né? Então as pessoas dizem que também a meditação serve para você relaxar, você adquirir algum tipo de relaxamento, sendo que é completamente o contrário. Você precisa ser uma pessoa relaxada para você conseguir acessar níveis profundos de meditação. Quando eu digo ser uma pessoa relaxada, não estou dizendo ser uma pessoa desleixada, mas sim uma pessoa. Eu aprendi isso com meu filho, né? Assim, quem é pai, assim, sempre passa por aquela experiência da criança, que a criança, quando ela vai tirar um brinquedo da caixa, ela nunca tira um só. Ela tira todos os brinquedos da caixa, né? E quando você vê, tá tudo de cabeça pro alto. E quando meu filho era bem pequenininho, o meu sala de trabalho era dentro do quarto dele, não tinha espaço para ter um escritório. Então eu dividi o meu escritório com o quarto do meu filho. E aí, às vezes eu tinha que estar escrevendo, tinha que estar fazendo um trabalho com alguma apostila, e meu filho fazendo aquela arruaça dentro do quarto, né? Então nessa situação eu aprendi que não adianta, eu quero o quê com o meu filho? O quê? Que ele pare ali com as pernas cruzadas para meditar? Que o quê? Que ele pare e vai resolver uma equação de matemática? Que ele pare e vai ler um livro? Que ele fala e vai... Meu filho não vai fazer nada disso. Meu filho vai pegar os brinquedos e vai brincar. Pô, e eu vou ficar enchendo... Primeira coisa, eu vou ficar esquentando a cabeça? Cara, eu não vou ficar esquentando a cabeça porque meu filho quer brincar. E segunda coisa, porque meu filho quer brincar, eu vou ficar enchendo o saco dele? Cara, deixa o moleque brincar. E aí eu comecei foi ali justamente nessa etapa que eu comecei a exercitar mais essa questão de estar mais relaxado. Ele bagunçou?
tá bagunçado. Depois é só pegar e arrumar. Não tem problema. Né? A nossa mente vê problema em tudo. Então, assim, como a nossa mente vê problema em tudo, a criança joga aqueles brinquedos no chão. Geralmente os pais, as pais e as mães ficam de cabelo em pé. Não, guarda essa brinquedada, tudo está fazendo uma bagunça. Ou seja, você se estressa por causa de uma condição natural da criança e, ao mesmo tempo, não deixa a criança livre para ser ela mesma. Né? Então, você é errado de todas as maneiras. Você é errado por ter criado um estresse dentro de si mesmo, dentro da sua mente, e é errado por estar enchendo o saco da criança. Vai esperar o que da criança? Não tem que esperar outra coisa, a não ser o quê? Brincar, a não ser o quê? Ainda mais uma criança nova de 2 anos, de 3 anos. Você vai brincar, fazer bagunça. É isso que ela faz. Usar a criatividade dela. E aí quando você aprende a relaxar e compreende que a história é essa, a criança vai ficar tranquila. Que eu vou ficar enchendo o saco da criança? Eu não. Eu vou focar aqui no meu texto aqui que eu tenho que escrever e vou fazer meu trabalho. E deixa o moleque brincar, ué. Quando eu acabar e quando ele acabar, eu desligo aqui e arrumo aqui. Não tem problema, não precisa criar problema. A nossa mente é negativa e cria problema o tempo todo. Uma mente negativa não consegue meditar. É impossível. Tem que se inverter a equação. Nessa aula sobre Patanjali Yoga, lembra quando eu falei que Patanjali manda você, quando os pensamentos negativos assolarem sua mente, troca por pensamentos positivos. Para você executar a meditação, para que seja uma coisa bem feita, você tem que se transformar numa pessoa mais positiva. Você tem que se transformar numa pessoa que cultiva mais a harmonia dentro da sua mente. Se você fica se estressando por qualquer coisa, o vizinho gritou ali fora. Estou estressado que o vizinho está gritando. Igual a vizinha aqui, a vizinha mudou. A vizinha aqui da frente. Ela mudou. Um dia ela saiu. Olha só o nível da situação. Como é que é brabo na mente da pessoa. A moça que mora em cima dela, são 2 moças que moravam em cima dela. As 2 moças saem 7 horas da manhã. As 2 moças voltam 9 horas da noite, 10 horas da noite. Fica o dia inteiro em casa. 9 horas da noite, a hora que as moças chegam, elas vão o quê? Vão tomar banho, vão fazer alguma coisa para comer. Normalmente, como qualquer pessoa faria, né? A mulher embaixo dela, enchendo o saco porque elas estão andando 9 horas da noite, 10 horas da noite, estão andando dentro de casa fazendo barulho. A vizinha saiu do lado de fora aqui e gritou: "Ô fulana de tal, eu quero sossego 10 horas da noite." Aí no outro dia ela veio reclamar comigo. Eu falei: ó, deixa eu te falar uma coisa, você mora num prédio, presta atenção, você mora num prédio onde todo mundo faz barulho. Se você quer silêncio, vai para o meio do mato. O que você está fazendo aqui? No meio do mato você vai escutar grilo, vai escutar sapo. No meio do mato você vai ver a lua. Vai ter ninguém em cima da sua cabeça andando. Aqui você não pode impedir ninguém de fazer barulho dentro da sua própria casa. Você tá maluca? Aí passou 2 semanas e mudou. Mas eu vou falar contigo como se fosse o síndico ainda do prédio, né? Então assim, ou seja, se você é um tipo de pessoa que não consegue encontrar paz, se você é um tipo de pessoa que não consegue relaxar a sua mente, como você quer sentar e você quer meditar? E aí o que acontece? A gente só põe a culpa no outro, né? O problema não é a gente só põe a culpa no outro. Que o outro tá fazendo barulho, o outro tá... Se o outro tá fazendo barulho, a sua obrigação é ficar aqui, e fazer o seu trabalho espiritual. Não se afetar. Né? E não se afetar, é criar um distanciamento. Não é isso que Pratyahara é? Esse distanciamento emocional, ela fazer a sua prática. Então, antes de uma prática, uma sessão de meditação, fundamental então seria você o quê? Executar alguns exercícios pré-meditativos, que tem nesse livro, alguns exercícios pré-meditativos. Por quê? Porque os exercícios pré-meditativos, eles vão trabalhar justamente o quê? As articulações que precisam ser trabalhadas, que precisam ser fortificadas e que você utiliza na hora de meditar. Que articulações são essas? Todas as articulações da cintura para baixo. Você precisa articular o joelho, você precisa das articulações dos pés, porque você precisa cruzar as pernas. Os exercícios meditativos, pré-meditativos, eles têm esse objetivo, o objetivo dos exercícios pré-meditativos
trabalhar suas articulações inferiores, relaxando o seu corpo. Depois que você fez esses exercícios pré-meditativos, descansou aí uns 5 minutos no chão, em Shavasana, e aí está na hora de você levantar, escolher a sua postura de meditação e sentar para meditar, né? Mas não basta só você executar os exercícios pré-meditativos, não basta só você executar o relaxamento na hora da prática da meditação. Você tem que cultivar na nossa vida, na sua vida, um estado sereno, um estado relaxado, um estado tranquilo. E isso não acontece da noite para o dia. Isso é um pratyahara. Lembra que na aula da pratyahara a gente estava falando uma dieta dos alimentos? É através dessa dieta, desses alimentos, que você vai conseguir acalmar os seus ares, os seus pranas. E aí, sossegando os seus ares, os seus pranas, vagarosamente a sua mente se torna mais relaxada e, com isso, mais fácil do processo da meditação acontecer. Certo? Então, a gente sabe que é essencial para a meditação acontecer você estar num estado relaxado, tanto de corpo, quanto de pranas, quanto de mente. Se é preciso, então essa é nesse ponto da discussão sobre a meditação, se nós precisamos estar relaxados para conseguir ter uma meditação efetiva, qual é a raiz dos nossos problemas? Qual é a raiz daquilo que tira a nossa paz interna? Qual é a raiz daquilo que causa dentro da nossa mente tensão? Boa pergunta. O que causa? Porque se a gente precisa... Os objetos. Se a gente precisa de calma, de tranquilidade, de relaxamento, para conseguirmos nos aprofundar em estados sutis de meditação, nós devemos buscar então qual é a causa raiz que nos tira a paz, que cria tensão dentro da nossa mente. Então, durante todas essas aulas de Patanjala Yoga, eu disse que a causa raiz de todos os nossos problemas é a ignorância, não é? É verdade, a causa raiz de todos os nossos problemas continua sendo a ignorância e continua sendo o nosso apego, né, aos sentidos e aos objetos dos sentidos. Mas eu quero levar a nossa discussão hoje aqui para uma outra questão. Todos nós somos frutos do quê? Da cultura que vivemos. Todos nós somos frutos da experiência que temos com os nossos pais, da experiência que temos com os nossos primeiros parceiros no amor, com os nossos primeiros mestres espirituais. Todos nós somos fruto dessas relações. E nós aqui sabemos que muitas das relações que nós temos desde a infância são relações tóxicas. A começar pelos nossos pais, pela nossa família. Os nossos pais, a nossa família, as pessoas ao nosso redor estão o tempo todo programando a nossa mente. Por consequência, quando nós crescemos, quando nós chegamos à idade adulta, a maioria de nós não tem o quê? Identidade própria. Nós somos frutos de programas que os nossos pais e a sociedade têm nos programado desde a infância. A nossa mente é como um computador. Quando a gente compra um computador, a gente não coloca programa para ele funcionar? Quando a gente nasce, a nossa mente, nosso cérebro é como um computador virgem. E as pessoas vão colocando programas. E aí quando a gente chega nos 20 anos, nos 25 anos, nós estamos completamente programados. O que eu quero dizer com isso?
que muitas vezes, e olha vocês para si mesmos, cada um tem que olhar isso na sua própria vida. Muitas vezes, as ideias que nós temos não são nossas. Os comportamentos que nós temos não são nossos. Por quê? Porque eles são frutos dos programas que estão no nosso computador. Nós vivemos, o que eu quero dizer com isso, é que nós vivemos o tempo todo pelas leis do outro. Completamente influenciáveis, né? Nós vivemos o tempo todo a partir das leis do outro. De tudo aquilo que nós fomos programados. Se desde a infância o seu pai e a sua mãe, a sua família, são racistas, você quer ser um jovem o quê? O mínimo que você vai ser é racista. Se você vive numa família de evangélicos, criado dentro de uma família de evangélicos, você vai crescer a vida inteira achando que sexo é pecado. Você vai crescer a vida inteira achando que se masturbar é pecado. Que o inferno existe. Você vai crescer a vida inteira achando que o inferno existe, que você vai para o inferno se você pecar. Nós somos frutos do nosso meio. Todo adepto, para conseguir acessar de verdade a sua verdadeira natureza, o seu Purusha, o seu Atma, tem que se livrar desses programas. Eu fiz um vídeo, esse vídeo que você não viu até aqui, falando a respeito do Jesus Cristo inimigo da humanidade, era um vídeo falando justamente sobre isso. Onde chega uma hora na iniciação na A, em que você tem que se desgarrar completamente de todos esses programas engendrados na sua mente. Você tem que se reprogramar. Você tem que reprogramar a sua mente com as leis do seu próprio universo. Com as regras que você estabelece para o seu próprio universo. Com a sua ética pessoal. E não com uma ética do outro. Não com os valores do outro. Não com a moral do outro. Porque enquanto você viver a vida executando a moral do outro, a ética do outro, a ética e a moral que o cristianismo te ensina, a ética e a moral que o islamismo te ensina, ou qualquer outro segmento, enquanto você seguir a lei do outro, você nunca vai ser independente. A sua estrela nunca vai brilhar de verdade. Então chega uma hora na sua iniciação em que você precisa realmente fazer uma limpeza. Quando o computador está muito carregado, o que você faz? Ou joga fora e compra outro, ou formata o computador. Então, você não vai jogar fora. Você está no meio da sua iniciação. O que você tem que fazer? Formatar o seu computador interno. Você tem que jogar para fora todos os programas que a sua mãe, que a sua família, que a sociedade introjetou dentro da sua mente, para que você consiga realmente, através da meditação, através da prática espiritual, acessar o seu Drashta, o sagrado anjo guardião. Ser livre, né? Nesse livro, eu dou uma prática passo a passo para você começar a desprogramar e começar a programar a sua mente com as leis do seu próprio universo. Para que você possa se transformar no quê? Naquilo que Patanjali sempre quis. Um ser autêntico. Naquilo que todos os iniciados sempre pregam. Se transformar num ser autêntico. Um ser que observa o universo a partir do seu próprio ponto de vista. E não do ponto de vista do outro. Não do ponto de vista do universo alheio. Aí sim, as coisas começam a acontecer. Aí sim, a meditação começa a ficar profunda. Então, a raiz dos nossos problemas, neste sentido, é justamente o quê? Eu sou programado
por uma série de leis, por uma série de conceitos, de dogmas, de moral, que vieram da minha mãe, do meu pai, da minha família, da sociedade. Certo? Eu sou programado assim. Você é programado da mesma maneira. Você. Todos nós aqui, cada um, à sua própria maneira, foi programado pelos seus pais. E o que acontece? Muitas vezes o meu programa não concorda com o seu programa, amigo. O meu programa não concorda com o programa dela. Quando o meu programa não concorda com o programa dela, o que existe? Tensão. Uma vez que nós sabemos que somos frutos do nosso próprio meio, que somos programados, a gente passa a entender que o outro também é um sujeito programado. A gente passa a entender que o outro também é vítima dos programas que ele traz na mente dele. E aí fica mais fácil diminuir a tensão. Porque uma vez que eu sei que você tá agindo segundo os programas que você tem na sua mente, cara, posso eu ficar chateado com você? Posso eu querer criar conflito com você? O que eu posso esperar de você? Eu não posso esperar outra coisa de você. Só que você haja segundo os seus próprios padrões. O esperto é aquele que aprende a desconstruir esses padrões e a construir padrões que estejam adequados à sua fisiologia, à sua ecologia. Então, esse é um passo importante no progresso da meditação. Você, programado, você vai na meditação até um ponto. Mas enquanto você não tira esses programas de dentro da sua mente, ela não vai passar daquele ponto, não. Não vai passar daquele ponto. É igual prática de asana, né? Todo mundo acha que praticando asana vai se libertar, né? Vai se iluminar, né? Não, amigo, o asana a gente leva até um ponto. Até um ponto a gente leva, depois você precisa de outras coisas. No processo da meditação, esses programas que nós trazemos na nossa mente são um empecilho real no progresso meditativo. Agora que chegamos nesse ponto do relaxamento, nós então precisamos seguir uma lógica na nossa prática espiritual de meditação. Eu costumo falar que a prática da meditação ela não é muito diferente da construção de um ritual. Como assim? Vamos pegar uma estrutura básica da construção de um ritual. Quando você vai... Antes disso, né? Vamos fazer uma analogia com um terreno baldio. Você quer construir uma casa. E aí você precisa comprar o terreno. Quando você compra o terreno está sujo, não está? Então o que você tem que fazer para construir sua casa? A primeira coisa que você tem que fazer? Capinar os matos, tudo. Limpar o terreno. Certo? Depois que você limpou o terreno está limpinho, o que você começa a fazer? A base da casa. As fundações da casa e o levantamento das paredes. Alicerce. Certo? Muito bem. Antes disso, na verdade, quando você limpou o terreno, depois que você limpou o terreno, você precisa o quê? Chamar operário para trabalhar na sua obra. Se você não chamar operário para trabalhar na sua obra, como é que sua obra vai para frente? Então você vai lá e contrata os operários vêm trabalhar na sua obra. Quando os operários estão lá dentro do lugar que já foi capinado, os operários vão começar a fazer o quê? As fundações da casa e as paredes da casa. Certo? Depois que as fundações da casa estiverem prontas e que coloca o telhado, aí vem o quê? Vem o acabamento, onde você vai acabar a casa, vai colocar a luz toda, vai preparar a casa para morar. Certo?
Depois que você preparou a casa para morar, pronto, é só chegar e morar, não é? Essa mesma analogia básica, simbólica, a gente pode levar lá para dentro de um ritual e para dentro de uma prática meditativa. Você quer fazer um ritual. A primeira coisa que você faz dentro do círculo mágico vai ser o quê? Tecnicamente, teoricamente falando, vai ser um banimento. Ou seja, você está o quê? Tirando a sujeira do terreno. Certo? Depois você precisa o quê? Você não vai precisar construir as fundações e as paredes. Você vai chamar quem? Os operários, vai? Ou seja, você vai em cada um dos quadrantes e vai chamar os operários dos quadrantes, os seres dos quadrantes, os seres elementais dos quadrantes, vai abrir os portais do espaço para trazer os seres para trabalhar dentro da sua cerimônia mágica. Depois que os seres estão aqui dentro, trabalhando dentro da sua cerimônia mágica, você vai construir o quê? A estrutura das paredes do seu círculo mágico. Certo? Depois que as paredes do seu círculo mágico estão construídas completamente, você vai chamar o quê? Você não coloca luz na casa para você morar depois que construiu tudo? Você vai chamar quem? O Altíssimo, o Sagrado. Vai chamar, invocar a luz do alto para invadir o seu templo. Certo? Depois que o Altíssimo está morando dentro do seu templo, a luz invadiu o seu templo, está iluminada a sua casa, aí você vai o quê? Aí que você vai dar continuidade à sua operação. Ou você vai fazer um feitiço, ou você vai fazer uma invocação de qualquer coisa, ou vai consagrar um pantacto. Certo? E essa mesma analogia nós levamos para dentro de uma prática meditativa. Na prática meditativa, primeiro a gente precisa do quê? A gente precisa do assento. A gente precisa do quê? Da base É um pouco diferente da harmonia de um ritual de magia, mas ela segue os mesmos princípios, certo? O banimento ele vai vir depois. Como que ele vai vir depois? Você vai ver. Na prática meditativa, você precisa do assento. Você precisa construir o assento aonde o drashta, o observador, vai se assentar. Para isso você utiliza o asana. O asana é o assento, é o trono do rei. É onde o rei Shiva, o sagrado anjo guardião, o drashta vai se assentar. Então você começa por asana. Certo? A construção do assento, do asana, ela equivale às fundações da casa e o levantar das paredes. Esse é o trabalho do asana. Ele vai te dar firmeza para o drashta se estabelecer. Depois que existe a firmeza para o drashta se estabelecer e você construiu, você vai precisar o quê? Depois que você está na obra, você construiu, qual que é a primeira coisa que tem dentro da obra, já que você construiu? Entulho. Entulho. Você tem que tirar o entulho para fora. Tem que limpar a sua casa, tirar o entulho de tudo que você construiu. O pranayama, a respiração, em seguida do asana, vai o quê? Purificar o seu corpo, purificar as suas nadis, equilibrar os seus pranas. E vai jogar para fora as toxinas. Esse é o processo, certo? Então, o asana é a construção do trono e das paredes do palácio do rei. Depois que o trono está estabelecido e as paredes estão prontas, você vai limpar o palácio do rei. Você vai praticar pranayama, certo? Uma vez que o palácio do rei está purificado, você precisa o quê? Você precisa decorar a casa, né? Você precisa fazer o acabamento inteiro, decorar a casa toda, certo? É isso que a gente chama de quê? De você executar 2 processos dentro da prática meditativa. Bandha e mudra. O processo de decorar a casa do rei é o processo de conter o prana dentro do seu corpo e dar direção ao prana. Não basta conter, você tem que dar direção ao prana. Quando você executa bandha, você faz o travamento dos fechos, você está contendo o prana dentro do seu corpo. Uma vez que o prana está contido dentro do seu corpo, você precisa dar direção ao prana. É quando você aplica a mudra. A mudra é aquilo que vai levar o prana para dentro da sua Sushumna Nadi. E vai dirigir o prana para dentro da sua Sushumna Nadi.
uma vez que você conteve o prana dentro do corpo e dirigiu o prana para dentro da Sushumna Nadi, o que resta é o quê? Levar o prana até no alto e acender a luz da iluminação. É quando o rei, é quando o Drashta toma conta da sua casa. Né? Então, assim, a prática meditativa, ela vai seguir os mesmos princípios da formação, da construção de um ritual. O que a gente precisa é estabelecer esse espaço psíquico para meditar. É isso que os yogis fazem. Da mesma maneira que os magistas, eles projetam um círculo mágico, e esse círculo mágico aqui, ele passa a ser a projeção da sua mente, e você vai trabalhar dentro desse círculo mágico, como se você estivesse trabalhando dentro da sua mente. A diferença do magista para o yogi é que o yogi, em vez de jogar a sua mente na forma de um círculo mágico no chão, o yogi vai o quê? Criar este mesmo círculo mágico na forma de uma estrutura psíquica dentro da sua mente. Ou seja, uma prática meditativa é um ritual de magia dentro da mente. E aí, dentro dessa esfera psíquica construída vagarosamente, desse espaço psíquico dentro da mente, construído vagarosamente, ali dentro você vai executar inúmeras práticas distintas de meditação. Você pode executar técnicas de pratyahara, você pode executar técnicas de antarmona. Vai depender. Mas você tem que construir um espaço psíquico para meditar da mesma maneira que você constrói um círculo mágico no chão. Certo?